3 estratégias fortes do diabo para destruir você. Eu quero trazer aqui neste vídeo as 3 maiores estratégias de Satanás para destruir a sua vida. Eu quero mostrar aqui dentro desse vídeo o que você pode fazer para não ser destruído por essas artimanhas de Satanás. Mas antes de eu trazer essa revelação bíblica, eu peço para você que não me segue, comece a me seguir, deixe aqui um comentário, curte esse vídeo bastante, compartilhe esse vídeo, ative o sininho das notificações, porque isso é muito importante e de muita valia aqui para o canal, porque a intenção do canal é trazer mensagens edificantes para a sua vida. Então, você que já é meu seguidor, compartilhe esse vídeo. Esse vídeo vai ajudar e muito, muitas pessoas. Amém? Então vamos embora para o vídeo. 3 estratégias que Satanás usa para destruir a sua vida, sua casa, sua família, seu ministério. Eu quero trazer aqui essa revelação bíblica que vai fazer com que você observe, veja essas artimanhas de Satanás e consiga se brindar, se proteger e até mesmo combater contra esses ataques, artimanhas, estratégias de Satanás. Meu nome é Marcos Paulo, sou profeta de Deus, estou aqui para te ajudar nesta luta, nesse combate espiritual. A primeira estratégia que Satanás se utiliza para destruir vidas, tanto a sua quanto a minha ou de outras pessoas, é sujar a mentalidade humana. Satanás trabalha muito dentro do campo da mente. Ele trabalha muito dentro do campo da mentalidade. Ou seja, a maneira mais eficaz que Satanás se utiliza há milênios, há séculos, é dominar a mente humana. Satanás não quer dominar outros mundos, Satanás não quer dominar outras estrelas, mas Satanás quer dominar a mente humana. E como que ele faz isto? Bem, ele começa sujando a mente humana, colocando dentro da mente humana pensamentos de impureza. Por quê? Porque por meio de pensamentos de impureza, ele consegue então dominar a sua mente, e dominando a sua mente, ele domina também os seus passos, ele domina as suas emoções, ele domina o seu coração. Então este é a primeira estratégia de Satanás, é dominar a mente humana, manchando, sujando esta mente com impureza. Eu posso falar diversas coisas aqui que eu sei que Satanás ele coloca na mente das pessoas. A primeira, pornografia. Nós sabemos que a internet, os meios de comunicação, sempre existe isto. É o que mais ganha dinheiro no mundo, é a pornografia. E nós sabemos que Satanás ele sempre coloca isso no coração das pessoas. As pessoas contaminam a sua mente e automaticamente contaminam a sua alma com pornografia. E por intermédio disso, ele consegue desencadear outras coisas que ele vai escravizando, aprisionando a pessoa. A segunda coisa que Satanás ele mancha bastante a mente da pessoa é com pensamentos de brigas, pensamentos de rivalidade, pensamentos de um pensar mal do outro. Escute, ele sempre faz isso. Às vezes as pessoas nunca fizeram nada para você. Às vezes as pessoas nunca fizeram nada para mim, mas ele coloca pensamentos de um contra o outro para que haja uma batalha, uma guerra dentro da nossa mente, quem sabe até uma batalha verbal e uma batalha corporal. Então veja que ele elimina esses pensamentos impuros de um pensar mal do outro. Isso são pensamentos de Satanás. Nós não podemos aceitar esses pensamentos. Pensamentos assim, eles quebram elos, eles quebram relacionamentos.
E nós podemos ver que isso tem acontecido em inúmeras casas, inúmeras famílias e inúmeras igrejas. Você não pode aceitar esse tipo de impureza. É necessário combater contra esses pensamentos que Satanás coloca dentro da sua mente. Em terceiro lugar, a maneira que ele tenta sujar a mente da pessoa é com adultério. Satanás, ele é muito perspicaz, ele é muito inteligente. Então o que ele faz? Quando ele não consegue fazer com que um homem ou que uma mulher adultere fisicamente, ele faz com que esta pessoa adultere dentro da sua mente, da sua consciência. Essa pessoa então ela vai criando cenas, imaginando coisas na sua cabeça até descer para o seu coração e se gerar no seu coração então um sentimento. E isto a Bíblia chama de adultério. Então nós precisamos nos defender, nos brindar contra essas impurezas que Satanás ele sempre lança e joga na mente humana. A Bíblia Sagrada diz na carta aos Efésios, lá no capítulo 6 e versículo 10, lá descreve uma armadura espiritual de todo crente. Todo crente precisa ter armaduras. Todo crente precisa ter todas as armaduras para poder enfrentar as lutas diárias e as lutas dentro da igreja, dentro do ministério e dentro da sua casa. E dentro destes equipamentos de batalha e de guerra, existe lá um escudo. E a Bíblia chega a dizer que este escudo, ele faz com que nós consigamos neutralizar os dardos inflamados de Satanás. A Bíblia chama esse escudo de escudo da fé. A fé tem esse poder de neutralizar toda a inflamação de dardos que Satanás ele joga, ele lança contra a mente humana. Mas, escute, é uma fé pura, uma fé de Deus, uma fé genuína. Uma fé alicerçada na fidelidade a Deus, uma fé alicerçada na firmeza, uma fé alicerçada numa confiança plena. Então nós conseguimos neutralizar os dardos de Satanás, dardos de impureza, de pornografia, dardos de pensamento de pensar mal dos outros, dardos de pensamentos impuros tipo adultério. Então com o escudo da fé nós conseguimos então neutralizar os dardos de Satanás. Então nós vamos agora para a segunda estratégia do diabo. Essa estratégia também ele se utiliza muito para destruir pessoas e para destruir casas e igrejas. Essa estratégia é uma das piores que existe, porque nós vemos isso acontecendo no meio dos países. Que estratégia é esta? É a estratégia da divisão. A Bíblia mostra que Satanás ele sempre se utilizou de fazer divisão. A divisão quebra qualquer reino, a divisão destrói qualquer reino, a divisão desestabiliza qualquer reino. Então o que Satanás faz? Ele semeia a divisão destrói a unidade da igreja, a divisão destrói a unidade da família e da casa. A divisão leva muitas pessoas para o inferno, ela quebra pessoas, quebra ministérios. Não é à toa que a Bíblia Sagrada diz que ele criou uma grande divisão no mundo cósmico, no mundo espiritual. Então veja, nós não podemos aceitar que Satanás lance isso sobre as nossas vidas e nós venhamos ser pivô de divisão, pivô de destruição espiritual. A divisão é uma arma de Satanás. Existe até um ditado que diz dividir para conquistar. Isso é uma estratégia de guerra que até os humanos se utilizam, mas Satanás quem trouxe isso para a humanidade. Então esta é a segunda ferramenta, a segunda estratégia de Satanás para destruir a tua vida. Não aceite influência de divisão, não aceite pessoas que te levem a um caminho de divisão. Nós não podemos aceitar, nós temos que combater arduamente contra a divisão.
Divisão é algo satânico, algo diabólico. Não aceite a divisão em hipótese alguma. Não importa de quem venha, não importa se tem título, não importa se tem cargo. É o diabo inflamando, tentando te levar para este caminho de divisão. Então, esta é a segunda estratégia do diabo: dividir para conquistar. Se ele dividir a tua casa, ele conquista a tua casa. Se ele dividir a tua igreja, ele conquista a tua igreja. Então veja, é muito perigoso a questão da divisão. Não aceite a divisão. E para combater também a divisão, existe algo tão simples na Bíblia. Que algo simples é esse? Antes de falar desse algo simples, deixa eu explicar uma coisa. A nossa carne, a nossa natureza humana carnal, ela sempre tem esse desejo de disputa, esse desejo de guerra, esse desejo de alinhar-se com as forças das trevas. Então veja, toda vez que você se inclina para a alma animal, para a carne, então o diabo consegue te usar para trazer grandes divisões. Mas existe um segredo na Bíblia. Que segredo é este? Que a Bíblia diz que todos que se inclinam para o Espírito, todos que se inclinam para as coisas do Espírito, são guiados pelo Espírito. E o Espírito de Deus, ele traz unidade. O Espírito de Deus, ele traz união. O Espírito de Deus traz harmonia. Então, quando nós nos inclinamos de fato para Deus, quando nós nos inclinamos de fato para as coisas do Espírito, quando nós deixamos a nossa mente ser guiada, controlada por Deus, pelo Espírito, pela sua palavra, então nós temos capacidade de dizer não para a divisão, não para Satanás. Se incline para as coisas do Espírito e diga não para as obras do diabo. A terceira estratégia de Satanás, e eu encerro este vídeo aqui, a terceira estratégia terrível de Satanás, que ele usa para dominar pessoas no mundo inteiro, é o medo. O medo é uma das ferramentas mais eficazes que Satanás usa para lançar no coração das pessoas. Muitas pessoas ele tem aprisionado no medo. O medo é uma arma muito forte. Se nós fizermos uma pesquisa rápida aí, nós vamos perceber que tem milhões de pessoas que têm medo. E não digo medo natural da alma, que traz o benefício, né, de escapar da morte, ou medo aquele que nos inibe de fazer alguma coisa errada. Não, não é esse tipo de medo. Esse medo é benéfico. Eu digo medo da morte, que leva a pessoa a não querer fazer nada, a não se expor a nada, que leva a pessoa muitas vezes a se esconder, que leva a pessoa muitas vezes a não querer se expor à sua opinião, e até mesmo de pregar o evangelho de Jesus. Quantas pessoas têm medo e Satanás aprisiona essa pessoa? Em primeiro, no medo da morte. A Bíblia Sagrada diz que aqueles que têm o amor de Deus, eles não têm medo da morte. Por quê? Porque sabe para onde vai. Sabe para onde vai após a morte. Então todos aqueles que estão em Deus e têm este amor aperfeiçoado, eles expulsam esse tipo de medo do coração. Este medo aprisiona bilhões de pessoas. O segundo medo que as pessoas têm é medo de amar. Quem sabe a pessoa já teve grandes decepções na sua vida, então ela não consegue mais se abrir para o amor. E aí Satanás escraviza essa pessoa em vários pecados, porque quando uma pessoa ela não consegue amar para se relacionar, quando essa pessoa ela não tem este princípio de amor no seu coração, ela se torna uma pessoa muito egocentrista, uma pessoa muito fria, uma pessoa muito inerte em relação ao amor. E o amor é uma das maiores virtudes que existe na palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus é amor. Então, quando nós estamos em Deus, nós amamos. E não somente a Deus, mas amamos também aos irmãos e amamos também quem Deus coloca na nossa vida, seja o cônjuge,
o esposo ou a esposa. Então esse é o segundo medo, o medo de amar. O terceiro medo que Satanás coloca nas pessoas é o medo da pobreza. Então as pessoas ficam nesse afã, nesse medo estarrecedor de ser pobre, de não ter dinheiro. Escute uma coisa, o salmista Davi diz que todos que confiam no Senhor, todos que têm Deus como sua base, seu alicerce, jamais Deus vai desamparar. Em Salmo 23, nós vemos isso muito explícito na Bíblia. Deus, ele sempre vai suprir as necessidades dos seus filhos. Isso é fato. Então não precisa ter este medo da miséria, medo da pobreza. O diabo, ele prende a mente da pessoa neste medo da pobreza. As pessoas também têm medo de Deus. Existe uma parcela do medo em relação a Deus que eu também concordo que é benéfica, que nos leva na verdade para o temor. O temor tem isso muito implícito de respeito, respeitar a Deus, respeitar o grande Criador, respeitar aquele que merece ser respeitado. Existe também essa questão de medo de saber que Deus, ele é aquele que é o criador de tudo e o dono da vida. Ou seja, Deus, ele pode fazer o que ele quiser com o ser humano. E não existe nenhuma criatura que possa livrar um ser humano das mãos de Deus. Nós temos isso no nosso coração. O apóstolo Paulo chega a dizer que ele tinha temor e tremor diante de Deus. Ou seja, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ou seja, nós temos temor, nós respeitamos a Deus, mas também trememos diante da sua santidade, porque de Deus não se zomba e de Deus ninguém pode fugir. Mas esse medo aqui que eu estou falando é aquele medo exagerado, que a pessoa não consegue nem se relacionar, a pessoa não consegue nem se entregar, a pessoa não consegue nem se colocar na presença de Deus, de tanto medo que ela tem. Este medo aqui é colocado pelo diabo. Esse medo prejudica relacionamento com Deus, esse medo prejudica a pessoa de evoluir, esse medo prejudica a pessoa até mesmo de fazer as coisas para Deus. A Bíblia diz no livro do Apocalipse, capítulo 21 e versículo 8, que os tímidos, os medrosos, a parte que lhe cabe é o lago de fogo que arde em enxofre. Veja que Deus, ele não consegue se relacionar com medrosos. Deus não consegue se compadecer de pessoas tímidas, de pessoas que tremem de medo e não fazem o que devem fazer, pessoas que temem até mesmo mortais e não respeitam a Deus. Escute uma coisa, Deus não quer que você tenha medo. Isso é uma arma do diabo. Ele está te aprisionando neste sentimento maléfico chamado medo. A pessoa não precisa ter medo, precisa ter confiança plenamente em Deus. Existem pessoas que têm medo de ser feliz e aí não faz por onde. Ela perde pessoas especiais, ela perde pessoas importantes só pelo simples fato de ter medo de ser feliz. Então ela estraga relacionamentos, ela estraga com seu comportamento, com a sua inércia, ela estraga vínculos por causa do medo que ela tem de se abrir para as pessoas. Isso realmente detona a sua vida social, a sua vida espiritual, a sua vida com as pessoas, com os irmãos. Esse medo de ser feliz é Satanás quem coloca, porque Satanás não quer que eu e você venhamos ser felizes. E aqui, meus irmãos, é algo muito triste, porque pessoas estão deixando de ser felizes pelo simples fato de ter medo no seu coração. Lá em 1 João diz que o verdadeiro amor lança fora o medo. Amém? Então que o amor de Deus, verdadeiro, puro e genuíno, ele possa crescer, se solidar no seu coração. Que você consiga, mediante a graça poderosa de Deus, receber o amor de Deus por meio de Jesus. E você então lançar fora todos esses pavores, todos esses medos que estão dentro da sua alma. E que o diabo seja mais uma vez derrotado na presença de Deus, por intermédio de um posicionamento correto,
de você. Amém? Eu encerro este vídeo dizendo para você que essas 3 estratégias são as mais eficazes do diabo. Mas para cada estratégia de Satanás, Deus tem uma palavra poderosa para combater essas estratégias de Satanás. Brinda sua mente com o escudo da fé. Inclina-te para as coisas do Espírito Santo, para não ser uma pessoa suscetível à divisão. E tenha o verdadeiro amor para lançar fora todo medo. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família, o teu ministério. Curta esse vídeo, compartilha, me segue. Deixe o seu like, ative o sininho das notificações. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.